Estamos na 7ª edição do programa A Voz da Educação no Ar. Lembramos que ele é parte do projeto Criando Redes de Conexão em Tempo de Pandemia e tem o objetivo de contribuir com a sociedade de Guanambi e região a superar os efeitos físicos, os efeitos psicológicos causados pela pandemia do Covid-19. Esta programação chega até você por meio das TVs Latinha, TV Guanambi e TV Beija-Flor. E tem o apoio da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Campus 6, município de Caetité. Na produção, professora Marinalva Nunes, na edição, Reginaldo Eloy e na apresentação, eu, professora Vilma Moura. E também a contribuição do professor doutorando Welton de Castro. E lembramos que nessa edição em especial tivemos a colaboração com intermediação em uma entrevista feita pelo Raimundo Calisto, o presidente licenciado da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado da Bahia. Estamos trazendo nessa edição um tema que requer, na verdade, um grande esforço da sociedade, requer um grande esforço do governo e também esse envolvimento de todos os setores, né, no sentido de coibir a violência doméstica. Portanto, trazemos este tema, violência doméstica, em especial em tempo de pandemia. Neste cenário, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que os casos de feminicídio cresceram em 22,2% entre março e abril deste ano em 12 estados do país, comparativamente ao mesmo período, do ano anterior, portanto, de 2019. Ainda aponta que nesses meses, nos meses de março e abril, o número de feminicídios, trazendo aí, portanto, o percentual agora, trazendo em dados numéricos, ele subiu de 117 para 143 casos. Assim, com vistas em levar à sociedade um assunto que para o momento e em outros momentos também é de grande relevância, convidamos para a discussão dessa temática a secretária de Promoção Racial do Estado da Bahia, ela que é socióloga e cientista social, doutora Fábia Reis. Convidamos também a coordenadora da Ronda Maria da Penha, no município de Guanambi, a tenente Jacimara. E ainda a defensora pública da comarca de Guanambi, doutora Deliene Martins de Carvalho. A todas a gente antecipa os nossos agradecimentos. A secretária de Promoção de Igualdade Racial do Estado da Bahia, a doutora Fábia Reis, dentre outras inferências, ela fala do aumento da violência contra as mulheres nesse período de pandemia, abordando que, abre aspas, a luta no combate à violência contra as mulheres não pode ser só das mulheres. Também precisa ser um compromisso de toda a sociedade. Fecha aspas. Vamos, portanto, ouvir a doutora Fábia Reis. Olá, eu sou Fábia Reis, estou secretária de Igualdade Racial do Estado da Bahia. Quero aqui agradecer essa oportunidade e ao convite do nosso querido professor Raimundo Calisto e da professora Marinalva Nunes, que estão aí na parceria com a nossa Universidade Estadual da Bahia, do Campus 6, levando, através do programa Voz da Educação no Ar, informações em tempo de pandemia. Essa parceria também se estabelece, eu sei,
com a TV Latinha, com a TV Beija-Flor, com a TV Guanambi e também das redes sociais. Hoje eles nos propuseram falar sobre o aumento da violência contra as mulheres em tempo de pandemia. Nós estamos acompanhando aí diariamente as informações. Infelizmente, o Brasil já passa de mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas com o Covid-19, aproximando aí a 65 mil pessoas que foram a óbitos. Isso são vidas e eu, de partida, quero aqui externar a minha solidariedade a todo o povo brasileiro. Enfim, aqui na Bahia nós temos trabalhado, liderados pelo nosso governador Rui Costa, de maneira muito concentrada, com compromissos de salvar vidas. Então, a gente observa em tempos de pandemia o aumento de um conjunto das vulnerabilidades. E uma dessas é justamente quando a gente olha o índice de violência contra as mulheres, eles aumentaram. O lar, com as medidas de isolamento social, que deveria ser esse ambiente de proteção, esse ambiente de acolhimento, é também um espaço para a reprodução de uma violência que é estrutural em nosso país e eu diria em vários países do mundo. Então se estrutura como sendo essa base patriarcal, machista e que colocam as mulheres em condição de violência por seus agressores. Portanto, eu quero destacar nesse momento hoje aqui que também da luta da organização das mulheres, muitas conquistas têm sido tiradas. E um instrumento importante é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, sancionada pelo ex-presidente Lula. Ela é um instrumento e que a Organização das Nações Unidas considerou, do ponto de vista dessa legislação, uma das mais avançadas, para coibir e para prevenir a violência contra as mulheres. Então, também um outro instrumento à nossa disposição das mulheres, da sociedade brasileira, é também a Lei do Feminicídio, a Lei 11.104, que foi sancionada pela ex-presidenta Dilma em 2015, que transforma a violência contra as mulheres, sobretudo quando elas são assassinadas, em homicídio, em feminicídio. Portanto, esses homicídios das mulheres são qualificados como feminicídio. Por quê? Porque elas foram assassinadas pela sua condição de serem mulheres, transformando esse crime em crime hediondo, aumentando, portanto, as previsões de penalidades e rigor para não banalizar cada vez mais esse tipo de violência. A gente sabe aí, e todos que nos acompanham, a gente pode se aprofundar, os tipos de violência são vários, que variam desde a violência moral, psicológica, sexual, patrimonial, até a gente chegar, eu diria, naquele estágio que não se pode, em nenhum dos estados, poder aceitarmos algo dessa natureza. A violência física e, consequentemente, o assassinato de milhões de mulheres. Então, nesse momento de pandemia, o que nós vemos? A gente vê que processos estruturais de machismo, de racismo, eles se explicitam e da condição também social dessas mulheres. Nós estamos no mês das mulheres negras, latino-americana e caribenha. Essa que é uma data importante, que lá em 1992, um conjunto de mulheres afro-latino-americanas, mulheres afro-caribenhas, se reuniram em Santo Domingo, na República Dominicana, e estabeleceram um compromisso em transformar o dia 25 de julho, portanto no mês que nós estamos, em um dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Justamente porque eu falei aqui que o machismo, a partir das suas bases, é estrutural. Ele está ali numa condição em várias relações na sociedade, quando as mulheres recebem menos, quando as mulheres não são escutadas na sua fala, nas suas ideias, quando as mulheres estão subrepresentadas nos espaços de poder e quando elas são submetidas a ciclos de violência cotidiana por agressores. Assim como a gente for pensar na perspectiva interseccional. Então, como é que a gente pode exemplificar? A condição de mulher, mas a condição de mulher negra aumenta a vulnerabilidade. A condição de mulher negra e mulheres pobres aumentam ainda mais as vulnerabilidades. É isso que nós temos visto repercutir e saltar aos olhos de todos. O que é um problema estrutural não foi a pandemia que trouxe essa condição, mas no momento em que nós estamos vivendo crises econômicas, crises políticas
e crises sanitárias, sem dúvida que esses aspectos estruturais, eles acirram ainda mais as vulnerabilidades. E a gente tem acompanhado um número crescente dessas mulheres que agora estão dentro de casa, porque os seus agressores não estão indo para o trabalho, portanto não estão mais tempo fora. Tem um estresse todo sobre isso e que acaba repercutindo sobre a vida dessas mulheres. Então, um ponto que nós temos que destacar: a violência contra as mulheres, ela não começou porque nós estamos em tempos de pandemia. Ela só se agudiza, ela se agrava. Assim como também nós estamos observando várias frentes denunciando o racismo. O racismo também não se iniciou por conta da pandemia. São problemas estruturais na nossa sociedade. Então a gente precisa, nesse momento, entender esses aspectos e se colocar com essas ferramentas que a gente informou aqui agora, buscando as nossas leis. É importante dizer que a denúncia de violência contra a mulher, você vizinha, você que está ali nesse entorno, você pode denunciar. Não existe mais isso que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso mudou e nós precisamos cada vez mais enfatizar. Portanto, se uma mulher está em situação de violência, ofereça ajuda, denuncie no 180. Assim como nós estamos cada vez mais nesse processo querendo chamar a conscientização. Aqui no estado da Bahia nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres, quero deixar um abraço à nossa secretária Julieta Palmeira, que tem feito um trabalho extraordinário com campanhas como Respeito às Minas e em parceria no julho com a Secretaria de Igualdade Racial do Respeito às Pretas, justamente para a gente pensar todos esses fenômenos estruturais e a gente ir criando esse grande compromisso da sociedade. Portanto, o combate ao racismo não é só dos negros e negras, ele precisa ser um compromisso de toda a sociedade, de negros e não negras. E também a luta no combate à violência contra a mulher não pode ser só das mulheres, também precisa ser um compromisso de toda a nossa sociedade. Por isso, eu quero aqui, nesse momento de pandemia, agradecer a oportunidade, enfatizar que o governo da Bahia segue firme no conjunto das ações, colocando o pensamento e as orientações ao nosso povo da Organização Mundial de Saúde. O isolamento social é ainda a medida que nós temos mais eficaz, não dispomos ainda da vacina, portanto só saia se realmente for necessário usando máscara, usando álcool gel. E para isso a gente fez também a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, o Governo do Estado, numa linguagem para aquelas mulheres tradicionais. Vamos falar, né? Se nós, mulheres que estamos nos centros urbanos, somos vítimas de violências e de vulnerabilidades, vamos pensar que isso se agrava também do aspecto das mulheres quilombolas, das mulheres da floresta, das mulheres indígenas. Portanto, essa é uma grande frente para que as mulheres possam viver plenamente, ter uma vida sem violência, ter uma vida de dignidade. Nós vamos seguindo bastante firmes. E para auxiliar quem nos assiste, aproveitando aqui a audiência deste programa para informar a nossa população. É importante que a gente baixe o aplicativo do Monitora Covid, ajudando as nossas instituições a chegarem até vocês, os profissionais que podem orientar como você terá esse acompanhamento, identificar sintomas, e também do DISC, que é uma ligação gratuita do 155. São medidas que ajudam os profissionais a atuarem. E assim, nessa grande frente, eu tenho esperança que o nosso povo baiano, junto com as instituições, com o governo do estado, a gente saia o quanto antes dessa grande crise sanitária e a gente possa nos encontrar pessoalmente, porque é assim que a gente gosta de fazer, nos abraçar, fazer essa troca, debater as nossas questões, debater os nossos problemas, juntos, para que juntos também a gente construa a solução. Portanto, vamos todos firmes numa grande rede de proteção das mulheres. Se você perceber se sua vizinha, se sua amiga está em situação, sendo subjugada por um agressor no momento da pandemia, em qualquer momento, Disque 180, denuncie. Assim como também, se você presenciar casos de racismo, o nosso Centro de Referência Nelson Mandela, que é esse serviço à disposição da população baiana, está funcionando. Portanto, você pode ligar também e denunciar. 71 3117 7448. Muito obrigada por essa oportunidade, um bom programa. Mais uma vez, um grande abraço ao nosso professor Raimundo Calisto, que fez essa mediação, nos dando essa oportunidade de estar aqui falando para todos e todas. Um abraço também à professora Marinalva Nunes e a todos e a todas que nos acompanham pelo programa Voz da Educação no Ar.
Um forte abraço. Foi também convidada para este programa ela, como dito, né, que é coordenadora da Ronda Maria da Penha no município de Guanambi, a Tenente Jacimara. Ela fala, dentre outros aspectos, também do aumento, né, dos casos de mulheres que solicitam medidas protetivas de urgência desde que iniciou esse período de quarentena. E ela afirma, abre aspas, o lar é um lugar onde a gente precisa de proteção. Fecha aspas. Assistiremos aí a fala da Tenente Jacimara. Saudações a todos. Eu sou a Tenente Jacimara, coordenadora da Ronda Maria da Penha em Guanambi. E eu fui convidada para estar falando sobre violência doméstica em época de pandemia. E para início de conversa, é necessário que a gente entenda que a violência doméstica ela acontece em círculos. E esse círculo ele é gradativo, ele vai só aumentando, né, os atos de violência e diminuindo o tempo que esses atos acontecem. E o círculo de violência ele só é quebrado quando há uma denúncia ou quando a vítima resolve fugir do seu algoz. Mas se não houver a denúncia, esse círculo ele vai se perpetuar, piorar, até que possa inclusive acontecer um feminicídio. A Lei Maria da Penha, ela ampara as mulheres que sofrem violência doméstica, independente de quem seja o agressor. Mas em época de pandemia, a gente não pode dizer que uma mulher que sofreu um ato violento, ela necessariamente está no ciclo de violência. Porque como é grande a instabilidade financeira, a instabilidade emocional nesse tempo, o homem ele pode estar preocupado com a questão do sustento de sua família, com a perda do seu emprego, e aí fica estressado e tem um momento de violência. Então, o que a gente tem percebido? Que desde que iniciou a quarentena, aumentou a quantidade de casos de mulheres que solicitam medidas protetivas de urgência, mas também aumentou a quantidade das mulheres que se arrependem e que voltam para os seus supostos agressores. Por isso é que é necessário discernir se a mulher ela está realmente no círculo de violência ou se ela só está passando por um momento difícil por conta de toda a instabilidade social que a gente tem vivido. Mas, de qualquer sorte, se a mulher ela está num círculo de violência, é necessário que ela denuncie, se for o círculo, e que ela não volte atrás. Porque quando a mulher ela dá início a um processo, né, solicita uma medida protetiva, registra uma ocorrência, ela gera custos para o Estado. E se ela desiste, aqueles custos ficam se acumulando, né, em cada caso que para. E outra coisa, a mulher quando ela registra um BO contra o seu companheiro, contra o seu filho, contra o seu neto, contra o seu cunhado, ou quem quer que seja esse agressor, ela também, de certa forma, cria um problema judiciário para esse agressor. Por isso a necessidade de se ter certeza, primeiro de que ela está num círculo que precisa ser quebrado, e depois se realmente ela vai continuar com a opinião de estar distante, né, de querer realmente que a justiça, o poder judiciário, faça justiça com relação à agressão que ela sofreu. E como aumenta a quantidade de medidas e também de mulheres que solicitam revogação, o nosso trabalho fica também meio que perdido, né? Mas eu gostaria de lembrar a todas as mulheres que nós da Ronda Maria da Penha, nós nos dispomos a ajudar mulheres que querem quebrar esse círculo de violência. A gente visita, mesmo que ela não tenha a medida protetiva de urgência, e a gente orienta, a gente acompanha até a delegacia se for necessário, a gente entra em contato com a juíza doutora Adriana, que por sinal é uma simpatia de pessoa e tem ajudado muito as mulheres que sofrem violência. E a partir do momento que a medida protetiva de urgência sai, aí a gente faz visitas contínuas, a gente mantém um contato diário com essas mulheres e conforme a necessidade delas, a nossa visitação, a gente emite relatórios para o Poder Judiciário, porque esse é o papel da Ronda Maria da Penha, de estar fiscalizando as medidas protetivas de urgência e assim está ajudando as mulheres que estão aflitas. Gostaria de lembrar para todos os homens, né, que praticam a violência doméstica que eles também precisam de ajuda.
não é? Porque pessoas machucadas machucam. Então, pessoas que violentam, talvez também tenham sido violentadas. Eles necessitam de acompanhamento psicológico, necessitam de ajuda. Porque o fato de um relacionamento acabar com um casamento, por exemplo, por conta do ciclo de violência, não significa que esse homem vai parar de violentar. De repente ele entra em outro relacionamento e tem as mesmas atitudes. E esse ciclo ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser quebrado judicialmente, mas ele também precisa ser quebrado emocionalmente. Os homens precisam entender que as mulheres elas não podem ficar sofrendo violência, que as mulheres são as suas companheiras, às vezes a sua mãe, às vezes a sua irmã, a sua filha, e as mulheres elas precisam de maior proteção, porque quer queira, quer não queira, somos um sexo frágil, né? E a gente precisa ser protegido. Gostaria de lembrar também que o lar é o lugar onde a gente precisa de proteção. Obrigada a todos. A terceira convidada do nosso programa foi a defensora pública da comarca de Guanambi, a doutora Deliene Martins de Carvalho. Ela representa uma instituição como um dos maiores instrumentais de inclusão democrática no campo do direito. Ela faz um registro histórico das políticas voltadas para o combate à violência da mulher, ou seja, a violência doméstica, aborda sobre as diversas formas de violência intrafamiliar, sobre as medidas cíveis que são adotadas, orienta os caminhos que devem ser seguidos pelas mulheres que são violentadas e, por fim, a doutora Deliene Martins, ela aborda sobre o atendimento na Defensoria Pública da comarca de Guanambi. Portanto, vejamos a fala da doutora Deliene Martins. Meu nome é Deliene, sou defensora pública aqui em Guanambi, com atuação na área civil, família, registros públicos e extrajudicial. É uma honra participar desse programa A Voz da Educação no Ar, que decorre de um projeto social importante e tem por finalidade reduzir os danos sofridos por todos nós nesse momento de pandemia. O tema que foi atribuído a mim foi violência doméstica em tempo de pandemia. Quero agradecer a Vilma Moura pelo convite e todos os integrantes do programa. Parabenizar também por essa iniciativa. Nós temos no Brasil uma lei, Maria da Penha, conhecidíssima atualmente, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência de gênero. É uma lei moderna que percebeu a necessidade de apoio e prevenção da mulher, apoio e prevenção psicológica da mulher e do agressor. Entretanto, a atuação da Lei Maria da Penha, ela está mais restrita ao âmbito preventivo ou repressivo do que preventivo. Nós temos uma lei que ela prevê diversas medidas que podem ser enfrentadas pelo Estado na redução dessa violência, mas que na prática não tem sido aplicada, por falta de estrutura adequada para isso. A atuação mais efetiva da Lei Maria da Penha tem sido através de mecanismos judiciais de medida de proteção. Com o isolamento social decorrente da pandemia, observou-se que houve um aumento em relação aos mesmos meses do ano de 2019, um aumento da violência doméstica contra a mulher. Na verdade, essa violência ela não é só contra a mulher, a violência intrafamiliar, foi observado um aumento. E isso significa que crianças e adolescentes também têm sido vítimas dessa violência. A medida protetiva, ela é uma medida eficaz, importante, para retirar a mulher daquela situação de violência. Mas ela não é suficiente. Então, o que se pensa? No momento de viver uma situação de violência, a mulher deve ir buscar na delegacia
noticiar essa violência, exigir que seja aplicada a ela as medidas protetivas. Muitas vezes o profissional que atende é despreparado por alguma questão e diz que não é necessária a medida protetiva, mas a mulher deve insistir que quer a proteção. Essa medida protetiva, ela tem que ser encaminhada para o judiciário e onde é fixada, em princípio, o afastamento de lá, embora a lei preveja outras formas de proteção. Depois da Lei Maria da Penha, foi criada também a Lei do Feminicídio, que é uma lei que foi um reconhecimento simbólico no Estado de que havia um grande número de mulheres sendo vítimas de violência com mortes por seus companheiros. Mas também é necessário enfrentamento de políticas públicas de prevenção dessa violência. Fica também só no âmbito punitivo. A Lei Maria da Penha prevê as formas de violência moral, psicológica, patrimonial, sexual e física. É importante entender que a violência contra a mulher não é só a física. Muitas vezes, quando conversamos com alguma mulher, ela relata a situação de violência e diz assim, mas ele nunca me bateu. Ele é agressivo, ele é grosseiro, ele é nervoso, mas ele nunca me bateu. Entendendo que para uma medida protetiva, uma busca de auxílio, seria necessário o extremo da violência física, mas não é o caso. A violência moral é aquela que desonra a mulher em público, que atribui a ela condutas inadequadas, que desmoraliza ela frente ao ambiente de trabalho. A psicológica é aquela que rebaixa, que humilha, que diz que ela é burra, que ela não tem condições de preparar nada, que ela é gorda, que ela é feia, que ela é magra demais, que ela é incompetente. Essa violência, essas duas formas de violência, elas causam um dano irreversível psicológico naquela mulher. A questão emocional fica extremamente abalada e ela entra num ciclo de violência que ela não consegue romper sozinha. Muitas vezes, a medida protetiva, a busca da notícia a uma delegacia é o primeiro passo, mas para suportar, enfrentar todos os desafios decorrentes dessa sua atitude, é necessário o apoio das autoridades, dos entes públicos, dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho. Eu entendo que, atualmente, nós todos, sociedade e autoridades profissionais da área jurídica, da área de assistência social, psicológica, devemos ter uma lente de aumento para a violência doméstica. Porque percebo também que há uma tendência em desqualificar a vítima e a palavra da vítima como um exagero. Muitas vezes, quando essa mulher ela toma a coragem de denunciar, ela está visivelmente abalada. Muitas vezes ela não tem equilíbrio emocional para decidir, para agir com equilíbrio. E isso é visto como uma desqualificação. Então, como entender que alguém que está sendo massacrado, humilhado durante longos anos, de repente vai ter uma serenidade, uma tranquilidade, uma coordenação de emoções para decidir, para buscar os seus direitos? Por isso que o apoio da rede, de alguém que está em vulnerabilidade, é importante, é fundamental, aliás. Essa violência, ela tá aumentando decorrente essa violência intrafamiliar, como eu falei anteriormente, não só para a mulher, mas para as crianças e adolescentes também tem ocorrido. E nesse aspecto também eu observo uma tentativa de desqualificar a vítima e tentar botar panos quentes. Mas essa forma de olhar deve ser modificada. É importante que essa mulher entenda que ela não está sozinha, que ela tem apoio da rede, ela tem apoio da sociedade, das autoridades. Atualmente a gente verifica que há um movimento nas propagandas de que essa mulher que está vítima de violência deve buscar, através das farmácias, um X na mão com batom para denunciar que está sendo vítima de violência, se ela não tiver outro meio de fazê-lo.
E a medida protetiva, como eu falei, é o primeiro passo. A partir daí, cabe a ela, porque a medida protetiva, sendo o primeiro passo, esse agressor vai responder criminalmente pela violência cometida. Mas é necessário enfrentar as medidas cíveis, como o divórcio, como a fixação de alimentos em favor dos filhos, regulamentação da guarda, partilha de bens. Então, é necessário um passo e um amparo para que seja definitivamente rompido esse ciclo de violência. Nós estamos, nesse momento de pandemia, a Defensoria Pública está realizando atendimento remoto e no nosso site www.defensoria.ba.def.br existem vários canais de atendimento, inclusive tem um chatbot no Facebook específico para a questão da violência contra a mulher. Mesmo que você seja daqui de Guanambi ou da região, você poderá encaminhar a sua denúncia através desses canais de comunicação que eles direcionam para o defensor responsável para a atuação. Nós estamos recebendo as demandas e tomando as medidas necessárias, mesmo com, infelizmente, nossa estrutura física fechada nesse momento. Mas a atuação tem sido constante, tem sido permanente e atenta para buscar, apoiar e reduzir essa situação de vulnerabilidade. Tem o Disque 180, que é importante também, uma busca de socorro que essa mulher pode recorrer. No mais, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição, através da Defensoria Pública, para que possamos auxiliar e prestar orientação adequada. Agradecemos neste momento a todas as autoridades que se dispuseram a participar desse programa. Agradecemos a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, a doutora Fábia Reis, a tenente Jacimara, que é coordenadora da Ronda Maria da Penha, em Guanambi, e a doutora Deliene Martins de Carvalho, defensora pública da comarca de Guanambi. A todas vocês, nossos agradecimentos, trazendo conosco a certeza que vocês muito contribuíram com a sociedade de Guanambi nesse momento. Não apenas com as mulheres, mas, repito, com a sociedade de Guanambi. Pois quando uma mulher ela é violentada, a sua família é violentada. Quando uma mulher é violentada, a sociedade também é violentada. Porque nesse momento a dignidade de um ser humano foi desrespeitada. A vocês, nosso muito obrigada. Agradecemos, portanto, como disse, a todas essas pessoas. Diante das atuais condições de isolamento social, com o crescimento da violência intrafamiliar, no dia 9 do mês de julho, portanto desse mês, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 1444, o qual determina, entre outras medidas, a exemplo, um menor prazo para análise dos pedidos de proteção, ainda o afastamento do agressor e ampliação de vagas em abrigos. Assegura também às mulheres de baixa renda, justamente em situação de violência doméstica, que estejam sob medida protetiva decretada, o direito a 2 cotas do auxílio emergencial. Essas regras, segundo o projeto, elas valem durante a calamidade pública decorrente da Covid-19, ou seja, elas valem até o dia 30 de dezembro de 2020, conforme está no projeto. Não temos dúvidas de que o isolamento social por si só não ocasiona violência. Nesse momento, ele é imprescindível para conter a escalada da Covid-19. Diante dos fatos, dos dados
e das narrativas das autoridades no assunto que participaram desse programa, as quais trouxeram não experiências individuais, mas experiências de locos institucionais que retratam acúmulos de históricos sociais que nos levam a concluir, pela certeza de que o Estado, de que a sociedade precisam se mobilizar mais para garantirem às mulheres brasileiras o direito a viver sem violência. Compreendemos que desfrutar o lar como um ambiente seguro, de descanso e proteção, deveria realmente ser um direito, se o Estado não negasse à sociedade respostas compatíveis ao direito a uma existência digna. Há também as condições sociais e um direito à cidadania. Mas, na prática, o lar está sendo, neste momento, para alguns, um privilégio de classe e de gênero. E para outros, um ambiente de conflitos, um ambiente de desavenças e, no extremo, até um ambiente indesejado por algumas mulheres. Por isso, a equipe deste programa, do programa A Voz da Educação no Ar, para além da crítica, compreendendo o papel social da educação, enfrentou mais este desafio. Na verdade, o de dialogar com instituições públicas sobre uma problemática preocupante e ascendente no contexto social. Assim, nós concluímos que quanto mais nos comprometemos com os problemas sociais, tanto menos contribuímos com as desigualdades sociais. Portanto, agradecemos mais uma vez a todas as colaboradoras, a toda a equipe que não está aqui presente na tela, mas que está por trás, né? Está em torno, está entre a gente, contribuindo com esse projeto. Até a nossa próxima edição, que traremos o tema o adolescente e o isolamento social. A você que puder, vamos pedir mais uma vez, fique em casa. Aos que tiver que sair, use a consciência, usem máscara, usem o álcool gel e mantenham-se à distância recomendada pelas autoridades sanitárias. Mas a todos, a todas, em qualquer lugar que você estiver, longe ou perto, aqui ou ali, fiquem com Deus e saibam, amar é melhor do que discriminar.